Lucas, capítulo 22, a partir do verso 14. Está projetada ali também para os irmãos, mas é bom folhear as escrituras para ir treinando. Amém? Vamos lá. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Como assim? Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos? Olha o versículo 15. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Agora vamos abrir em Êxodo, alvo da nossa leitura e do nosso estudo bíblico nesta manhã. Segundo livro da Bíblia no Antigo Testamento, segundo também no Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. A partir do verso 5. Êxodo 12, a partir do verso 5. Amém? A gente estava falando aqui, acabando de ler lá no Novo Testamento, o Evangelho conforme escreveu Lucas, que Jesus pôs-se à mesa com seus discípulos, os apóstolos, e disse que estava ansioso para participar da Páscoa do Senhor. Essa história é muito mais antiga, tem uma origem, e aqui vamos tratar sobre ela. Talvez seja o máximo, ou o clímax do livro de Êxodo. Quando a gente pensa no livro de Êxodo, logo vem à mente uma das coisas, além de outras, como as pragas, a Páscoa. E aí, a Páscoa do Senhor está contida no livro de Êxodo, nesse capítulo 12. E assim vamos entender um pouco, de maneira breve, essa Páscoa que o Senhor Jesus comemorou cerca de 1.500 anos depois dos fatos que a gente está lendo aqui. Então, a origem lá da Páscoa, aqui em Êxodo 2, e depois lá com Jesus, quando ele estava ceando e participando da Páscoa, que assim ele tanto almejou com seus apóstolos, se deu mais ou menos 1.500 anos depois. Então, assim, 1 milênio e meio, mais ou menos, de Moisés a Jesus. Amém? Vamos lá. Capítulo 12 de Êxodo, a partir do verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Até aí, irmãos. Como eu falei, a gente vai estar meditando esse acontecimento que, pensando nos nossos dias, se deu há 3.500 anos aproximadamente. 3 milênios e meio aí atrás, e 1 milênio e meio depois desse acontecimento, o Senhor Jesus participou. Nós sabemos bastante. Obrigado, Marlene. Nós sabemos bastante a respeito das 10 pragas. E a 9ª praga, que foi a penúltima praga, onde houve trevas, uma escuridão, um breu total, que a ponto eles conseguiam apalpar aquela escuridão toda. Deus estava ferindo a terra do Egito, trazendo juízo
e mostrando que as divindades egípcias não eram nada e ele era o Senhor de toda a terra. Isso mostrava para o seu povo, os hebreus, que estavam habitando na terra do Egito e estavam em vias, prestes, às vésperas de saírem daquela tortura, daqueles maus tratos, daquela escravidão que passaram por várias gerações e estavam ali acorrentados na terra do Egito. E aí chega, de fato, o que a gente vai estar falando aqui. Os preparativos para a 10ª praga, a última das pragas e talvez a mais terrível, a que mais causou espanto, assombro, terror, sofrimento para os egípcios e talvez, quase que certo, marcou aquela geração dos hebreus e dos egípcios. A mão poderosa de Deus exercendo para livrar seu povo daquela escravidão e exercendo juízo aos egípcios. E a gente chega no capítulo 12. Esse preparativo é a Páscoa do Senhor. O que o Senhor passa. Vamos já entender isso melhor. Versículo 5, como é de costume meu expor versículo por versículo, vejamos aí de novo o verso 5 do capítulo 12. 12, 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Aqui é uma prescrição que o Senhor está dando a Moisés, como deveria ser preparado a Páscoa. No 10º dia do primeiro mês, ali Deus estava inaugurando o primeiro mês para os hebreus. Então, até então, eles seguiam um calendário egípcio, e numa determinada época ali, assim Deus disse, vai ser o primeiro mês agora para vocês. É chamado esse primeiro mês para os hebreus de mês de Abib. Posteriormente, na história de Israel, vai ser o mês de Nisan. Mas aqui é o mês de Abib, o primeiro mês, que é em torno de março, abril, mais ou menos do nosso calendário. É difícil precisar assim direitinho, mas fica março e abril. E ali era o primeiro mês dele. Pensemos, eram escravos, maltratados. O tempo para eles não tinha muito significado a nível de contagem, a mensurar datas. Eles estavam de uma opressão dia após dia. O passado, o presente e o futuro para eles era praticamente a mesma coisa. Não tinham aquelas datas certinhas. E Deus estava fazendo algo inédito ali para os hebreus. Inaugurando agora um calendário para vocês, um dia memorável. E esse primeiro mês que vai ocorrer, que é o mês de Abib, vai marcar a Páscoa e a saída de vocês da terra do Egito. Agora é um dia memorável que vai ser registrado no seu calendário. Então isso é muito significativo. Alguém que não contava os dias de uma maneira geral e agora, nesse exato momento, vai ter uma contagem mais certa, um calendário próprio, com um acontecimento extraordinário, a saída deles do Egito com a mão forte de Deus exercendo. E Deus instruindo Moisés como deveria ser realizado esse preparativo que antecede a saída deles. Deus fala que eles precisam no 10º dia escolher, no 10º dia do primeiro mês, o mês de Abib, escolher um animal, guardá-lo, o cordeiro, guardá-lo até o 14º dia. E aí no 14º dia, eles deveriam imolar, ou seja, matar esse animal, esse cordeiro que ficou guardadinho, e já a gente vai comentar mais. Então aí o verso 5, o cordeiro deveria ser sem defeito e macho de 1 ano. Novinho ainda, sem nenhum defeito, sem nada que desqualificasse aquele animal. Deveria ser perfeito em 1 ano. E assim eles deveriam fazer. Ainda mais, na parte B do versículo 5, podereis tomar um cordeiro, ou pode ser um cabrito, tá? Então, lá no hebraico, a palavrinha é meio confusa aí, mas o texto traz para a gente aí 2 animais que poderiam ser. E aí, lembram, lá no Novo Testamento, quando João Batista diz
para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está fazendo, João Batista, um profundo conhecedor das Escrituras, um profeta de Deus, o que antecedeu o Senhor Jesus, o que batizou Jesus, sabia dessa passagem. E aí ele já estava falando, ó, o Cordeiro aí, ó. Poderia ser cabrito também, mas não pegou no meio cristão, no Novo Testamento, a expressão cabrito. Ficaria estranho até, né? Não combina, pelo menos na nossa realidade aí. Eis o cabrito de Deus que tira o pecado do mundo. Então firmou, mas no hebraico é dúbio aí, as duas palavras. Ficou aí o Cordeiro de Deus. Mas poderia ser um cordeiro ou o cabrito de 1 ano sem defeito. Verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, o primeiro mês, o mês de Abibe, conforme eu tinha dito. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Todo Israel, as famílias e os diferentes grupos das diferentes tribos de Israel que estavam no Egito sendo escravos, deveriam fazer isso no crepúsculo, no finalzinho da tarde, já anoitecendo. 7. Essa parte é histórica um pouco. 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Aí confunde, né? O que é verga, o que é ombreiras ou umbrais? Larissa, solta pra gente o primeiro slide. De uma única foto. Foto clássica, né? No meio assim cristão e para a ilustração das crianças. Temos as ombreiras e as vergas. E aí a gente está vendo aqui, as ombreiras são as laterais, tá? Lembra de ombro? Vamos pensar assim, talvez seja mais fácil, né? Ombro fica no lado. E aí, de um lado e de outro lado. E em cima a verga, né? A estrutura de cima ali da entrada, da porta, do acesso para a casa. Agora solta para a gente o vídeo que mostra para a gente. Legal. Se apagar a luz não fica melhor não, Luiz? Ou faz diferença? Tá claro, a gente não consegue ver com tanta nitidez, né? Mas dá para entender um pouquinho. Melhora um pouquinho, né? Antes de soltar, isso aqui é uma planta, o isopo, que eles deveriam mergulhar no sangue que estava na bacia, e aí com essa planta colocar nas vergas e nos umbrais das portas. Tá conseguindo? Vou continuar aqui, aí tá, se a gente conseguir passar o vídeo, que aí vai mostrar eles fazendo isso. Tá? Vamos voltar ao texto, daqui a pouquinho a gente vê então. Versículo 7, como a gente estava lendo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Esse animal seria imolado e deveria servir de alimento para o povo, tá? E aí eles deveriam comer dentro de suas casas. E aí, se a família fosse pequena, poderia chamar seu vizinho para juntar a família ali e comer o único cordeiro. E se a família fosse grande, um cordeiro bastava para a sua família. Então, aquele sangue que foi derramado, colocaria na bacia, com a planta, o isopo, molharia ela naquela bacia com sangue ali e colocaria na verga e nas ombreiras das portas do acesso da entrada da casa. E a carne do animal eles deveriam comer naquela noite ali, toda aquela carne, certo? Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão.
Então, naquela mesma noite, eles deveriam comer essa carne e assada ao fogo. Então, era bem específico. Não era cozida, assada no fogo, com adicionais, os pães asmos. O que é os pães asmos? O pão sem fermento, sem levido. E ervas amargas a comerão. Esse pão sem fermento, e a prescrição era naquele momento, e depois eles deveriam repetir isso. Por que será o pão sem fermento? Pensemos, naquela noite eles deveriam fazer isso. Logo, antes de amanhecer, eles já estavam sendo expulsos do Egito. O povo do Egito já estava expulsando eles por conta da morte dos primogênitos, e o pão não daria para ter o tempo suficiente com o fermento, o levedo ali, e ele aumentar. Isso marcava o quê? Uma rapidez, uma agilidade, porque eles já sairiam do Egito. E isso deveria ser repetido na Páscoa. Outros dias eles poderiam comer o pão com fermento, mas na Páscoa o pão era sem fermento, porque marcava a rapidez, a pressa deles saírem do Egito. E a gente vai ver um texto que vai mostrar essa rapidez já, daqui a pouquinho. As ervas amargas, talvez, aí não é certo, mas é uma possibilidade, fazia alusão ao sofrimento, à amargura que aquele povo sofreu lá no Egito, na escravidão. Então, isso remetia ao quê? Ao sofrimento deles. Então, vocês vão comer isso amargo, porque reflete o sofrimento de vocês aqui na terra do Egito. Posteriormente, algumas coisas vão ser acrescentadas. Lembra lá na ceia do Senhor, na Páscoa? Ele vai fazer o quê? O vinho. Aqui não. Mas ao longo do tempo, isso foi adicionado, e o vinho que era na época de Jesus e até antes, na época dos reis, já era cultivado, a vinha, a videira, e aí o produto dela, a uva, fazia vinho e fosse usado lá na Páscoa do Senhor. Larissa, consegue agora? Chegou o momento, rapaz. A promessa de Deus está próxima a ser cumprida.
Vendo assim as imagens, fica até emocionante, né? Então, como alguém já disse, quando a gente lê as escrituras, a gente tem que ficar imaginando aquelas palavras ali, o texto sagrado, imaginando como ocorreu. E aqui acho que traz um pouquinho do gosto do que eles sentiram lá, aquilo memorável, e eles marcando. Isso daqui é a ordenança do Senhor e a gente já está prestes a sair daqui do Egito. Voltemos ao texto sagrado. Versículo 9. Não comereis do animal nada cru, ainda continuando prescrição do alimento, não poderiam comer nada cru, nem cozido em água, mais uma vez, porém assado ao fogo. Mais uma vez, escreve, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura deveriam ser comidos. Fressura são os bofes, as tripas lá, os órgãos internos do animal, do cordeiro. Versículo 10. Olha o que é dito. Nada deixareis dele até pela manhã. O quê? Porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Vocês vão comer tudinho aí. Se sobrar, não vai fazer guludice também não. Se sobrar, que pode sobrar, vocês não vão comer mais não. Vocês vão queimar. E o ato de incinerar, queimar aqui no Antigo Testamento, é descartar algo. No caso aqui, aquele momento ali, que não era meramente se alimentar, mas apontava algo mais sublime, que seria o livramento do Senhor, e depois mais à frente o próprio Senhor Jesus nos livrando do império das trevas. Aquilo ali apontava, e eles deveriam fazer conforme a ordenança do Senhor, que deu por meio de Moisés. Vocês vão descartar, queimar o que sobrar. Lembra lá do maná que eles fizeram? Era para pegar, coletar e comer. Só sexta que poderia pegar por sexta e por sábado, porque sábado não poderia exercer trabalho. E aí teve alguns lá que em dia que não era sexta, para pegar para sábado, pegaram a mais, quando chegou no outro dia, estragou. Porque Deus falou, não, vocês não vão pegar. Foram desobedientes. E aqui também, no mesmo caso, deveria descartar o que sobrasse. Versículo 11, irmãos, vamos lá. Desta maneira o comereis. Olha como é a maneira. Lombos cingidos, as costas, o tórax aqui, toda essa região deve estar cingido com a vestimenta própria de quê? De saída. Aqui no texto indica que eles deveriam estar arrumados, prontos para algo, uma missão. E essa missão seria o quê? A saída deles do Egito. Mas o quê? Vamos ver? Sandálias nos pés, pronto para saírem. Mais alguma coisa? E cajado na mão. Mais um indício aqui. O pão sem fermento indica a pressa que vocês vão sair. A vestimenta, toda vestido, todo com os aparatos, o cajado, as sandálias, prontos para saírem. Continuando. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do... Chegou o finalzinho do versículo. Vocês vão comer à pressa. Perceberam como eu falei? É a pressa. E eles deveriam comer à pressa, é a Páscoa do Senhor. E assim estava sendo inaugurada a Páscoa, aqui ainda na ordenança. Versículo 12. Porque naquela noite, o que vai acontecer? Deus vai explicar. Passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Agora a 10ª praga vai ser a mais terrível de todas. Eu executarei juízo sobre a terra do Egito, sobre suas divindades que nada são. Todo primogênito vai morrer. Todo. Do homem ao animal. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue será sinal
para vós. Será sinal para Deus? O texto fala isso? O sangue será sinal para Deus? Então, quando Deus olhasse aquele sangue ali, não, aqui tem uns que eu não vou poder matar. O sangue é sinal para os hebreus, para vós. Vocês vão cumprir o que eu estou mandando. Não era o sangue em si que estaria protegendo eles do destruidor. O sangue é um sinal para vós. Eu, quando passar e vir aquele sangue, eu, no texto assim, vou ficar por cima, vou ficar ali naquela casa e não permitirei que o destruidor entre. Quem estava protegendo não era o sangue, mas era o próprio Deus. A obediência é marcar com sangue, mas quem protegeria da destruição era o próprio Deus. Ele passaria. Esse texto é complicado lá no hebraico, mas de uma maneira geral seria assim: ele viria, aquele sangue ficaria, pousaria naquela casa ali e não permitiria que o destruidor entrasse. Quem seria esse destruidor? Há quem diga que seja um anjo de Deus mesmo, da morte, que destrói, ou que eu acredito, uma linha mais interessante, que seja o próprio Deus. Então, o próprio Deus que protegeria também, se ele não protegesse, destruiria. Não é o sangue em si, mas é a presença de Deus. Não é ser hebreu que protegeria eles, não é porque eles descendiam de Abraão. Deus, com sua infinita misericórdia, olha a graça aqui. A graça não é só no Novo Testamento, não. É no Antigo também. A graça sempre existiu, do início ao fim. Deus, com sua eterna graça, sendo gracioso, um favor que nós e os hebreus não mereciam, concedeu assim: eu vou exercer juízo no Egito. Vou matar todo o primogênito. Eu sou justo e assim vou fazer. Mas eu vou dar um escape. Eu vou dar um livramento. E esse livramento vocês devem me obedecer. Botem o sangue. E aquele que tiver o sangue, eu vou ficar nessa casa e vou proteger e não vou permitir, digamos, que eu próprio destrua aquilo ali. E eu vou proteger vocês. Lembra de Jesus? Agora vamos trazer o paralelo aqui. Vamos lá. Êxodo, Levítico é assim, paralelo constante com Jesus. É Cristo de Gênesis a Apocalipse. Olha só o que Jesus fez. Nos tirou, como o apóstolo Paulo fala, do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. João fala o quê? Somos filhos de Deus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O profeta menor no Antigo Testamento diz o seguinte: que Deus não passa a mão por cima do culpado. E toda a humanidade é culpada, de Adão até o último ser humano que existir na face da terra é culpado e merece o inferno, o juízo de Deus. E a justiça de Deus não é como a nossa justiça, permeada, recheada, impregnada de pecado, de raiva, de ódio, de rancor. A justiça de Deus significa a justa retribuição. E um Deus totalmente justo não passa a mão em cima do injusto, do culpado. E ele não pode negar a si mesmo. E um dos atributos de Deus é a sua eterna justiça. E sendo um Deus justo eternamente, ele precisa exercer a justiça sobre o culpado, que é a humanidade. E agora? Como negar sua justiça? Se ele deixar de exercer sua justiça, ele deixa de ser justo. E ele não pode negar a si mesmo. O seu atributo da justiça não pode ser revogado, mudado. Deus é justo. O que ele faz? Vou exercer minha justiça, minha ira, a justa retribuição, mas vou exercer também minha graça e meu amor. Vou enviar meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, Deus estava exercendo a justiça? Estava. Deus não nega a si mesmo e não vai negar a sua justiça. Exerceu sua justiça em quem? No nosso substituto, Jesus Cristo.
E a justiça de Deus, a ira de Deus, foi exercida plenamente em Jesus. Ele não tinha culpa. Ele tomou para si nosso pecado. Ele fez esse pecado por nós e recebeu a ira de Deus sobre si. A tal ponto que ele disse o quê? Deus meu, por quê? Me desamparaste. Imagina o sofrimento que Jesus passou ali. Ele não mente. Ele se sentiu desamparado do Pai e disse, Deus meu, por que me desamparaste? Algo que é difícil de ser explicado. Como é que teve uma separação aí entre a Trindade? Mas a justiça de Deus do Pai foi exercida em Jesus. E ali Jesus recebeu a justa e a justiça de Deus. E ele concedeu sua justiça para nós. Então, quando Deus olha para a gente, vê o sangue de Cristo. Não por mérito, por retidão, por boas obras, por boas ações, por justiça nossa, mas pelo sangue de Jesus. E agora ele está ao céu à direita do Pai, intercedendo por nós. Quando Deus olha para Jesus, isso vai ser eternamente. O Deus homem ali, com um corpo glorioso, glorificado, está ali, mostrando. Eu recebi a sua justiça. E eu conferi minha justiça a eles. E assim a gente pode se achegar a Deus eternamente, porque Jesus está eternamente junto ao Pai, intercedendo por nós. Amém. Olha só, vamos olhar aí para finalizarmos, já estamos acabando. Versículo 29, vamos dar um salto aí de versículos. Versículo 29. Propriamente dito, a praga vai acontecer, a morte dos primogênitos. Verso 29 do capítulo 12. Aconteceu que, à meia-noite, de madrugada já, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. Conforme ele disse, assim se cumpriu. Desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, lá na masmorra, na prisão. Todo, do mais poderoso, do filho do faraó, até aquele que estava lá preso. E todos os primogênitos dos animais. 30. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Aí o 31, então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Moisés possivelmente nem o abençoou. 33, os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. À pressa. Expulsaram ele, vão embora. Conseguiram pegar alguns aí, foram dados ouro, prata e tudo mais, e assim eles foram libertos. Foi preciso a morte do animal e a proteção de Deus sobre aquele povo que o obedeceu, e sua justiça no Egito, para livrá-los daquela escravidão. E aí eles deveriam repetir isso. Na época de Jesus, como a gente leu, voltemos, Lucas 22, que a gente leu no início. Lucas 22, 7. Lucas capítulo 2, versículo 22. Lucas 22, versículo 7. 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. 15. Eu disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. 1500 anos depois, Jesus estava ali comemorando. E agora, sem a pressa, mudou-se o costume do povo de Israel. Não precisariam mais aquela pressa, comer já vestidos, preparados. Agora eles poderiam comer assentados com calma, como assim Jesus fez com seus discípulos. Sentadinhos lá
participando da Páscoa do Senhor. E aí eu volto a falar. Quando a gente entende essa Páscoa no Antigo Testamento e o que aconteceu com Jesus lá no Novo Testamento, a gente compreende melhor o que significa a Páscoa. E o que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele primeiro animal que foi morto para cada grupo de pessoas lá no Egito, tantos outros que foram sacrificados ao longo da história de Israel, e depois, conforme o livro de Hebreus nos diz, uma única vez, por todas, o sacrifício eficaz e único. Aqueles de lá eram provisórios, sombras apontavam para o que viria. E depois veio, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus veio. E foi esse Cordeiro, como João Batista diz, que tira o pecado do mundo. Deus permitiu que seu Filho sofresse. Aquele que deu seu Filho, porventura nos concederá muito mais coisas. O próprio Deus deu seu Filho unigênito e Jesus foi até o fim. E disse lá no finalzinho, lá do Calvário: está consumado. A obra foi feita. Mas não para por aí. Vou contar uma breve história muito interessante que eu ouvi, que missionários foram ensinar, evangelizar numa tribo indígena afastada, que nunca tinha ouvido o evangelho. E lá eles foram. E eles começaram aos poucos. Eles não falaram logo que Jesus morreu e ressuscitou, não. Eles foram contando a narrativa bíblica, história por história. Jesus nascendo, crescendo, seu ministério. Chegou na parte lá, dia após dia. Chegou na parte, que Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos, foi levado ao Calvário, morreu. E eles fecharam aí a história, que Jesus morreu. O povo entrou em desespero. Aquele público, aquela tribo entrou em desespero. Ficaram, antes, até então, eles estavam com o rosto alegre, com a expectativa, com o regozijo da história que está sendo contada, um Salvador que veio nos salvar. Mas quando eles ouviram que Jesus tinha morrido, o semblante deles caiu, ficaram tristes, sofrendo angustiosamente. E os missionários aguentaram, não revelaram. Outro dia, chegou no outro dia, aquelas pessoas estavam ali tristes, sofrendo, com a cabeça baixa, a tristeza profunda. E aí eles revelam: esse que morreu foi sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu, e um dia voltará para nos buscar. E aquele povo que estava triste ficou alegre. Eles diziam: nosso Salvador morreu, nossa esperança acabou. O que nos ia salvar morreu. E quando eles ouviram que o Senhor Jesus ressuscitou, eles ficaram sobremaneira alegres. E houve salvação naquelas pessoas. Nosso Salvador vive, está à destra de Deus Todo-Poderoso. A gente entende o que Paulo disse também. Lá em 1 Coríntios 5, vamos abrir rapidamente. 1 Coríntios 5. Jesus. 1 Coríntios 5, versículo 7. 1 Coríntios 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. A parte B do versículo. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. João Batista remete. Paulo também remete a isso. O nosso Cordeiro Pascual, aquele da Páscoa, foi imolado, que é o Senhor Jesus. Romanos 8. Para finalizarmos, Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo, a partir do verso 1. Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Os hebreus foram libertos da escravidão do
Egito, e nós fomos libertos, livres da lei do pecado e da morte, por meio daquele que Paulo diz, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Verso 3, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele não pecou, mas se fez pecado, natureza humana, e morreu por nós. Deus exerceu sua justiça e concedeu sua justiça para nós. E assim fomos salvos por meio daquele Cordeiro que morreu por nós. Devemos louvar e engrandecer o Senhor sempre. Aclame ao Senhor toda a terra. Nosso Salvador veio, morreu, ressuscitou e um dia voltará para nos buscar. Deus, pois, nos abençoe em Cristo Jesus.